Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, os que aqui se encontram, os que estão acompanhando pelos meios de comunicação esta Santa Missa de hoje. Deus sempre vai preparando tudo e nele nós encontramos o sentido. Mesmo quando o humano da gente, as coisas externas estão como que fora do rumo. Vem a palavra de Deus e nos confirma, nos ajuda, nos orienta, vai nos dando condições da gente, a partir dela, dar norte à vida. Quis Deus que nesta semana tão pesada, tão difícil, o Evangelho, as leituras falassem de um tema tão bonito e tão essencial à nossa vida: o chamado, a vocação, o sentido da vida. Esta atitude de Deus de vir ao encontro do homem, ela é tão constante que por vezes a gente não percebe e por vezes a gente não valoriza a nossa vida e nem muito menos a vida do outro. Quando as pessoas deixam de ser pessoas e se tornam estatísticas, isso é desumano, porque eu trato de números e não de pessoas. Eu retiro delas a dignidade que Deus deu de ser meu irmão, minha irmã, próximo a mim. O que nós estamos vendo no mundo constantemente é que deixa-se de lado as pessoas, pessoa, persona, identidade de Deus, e agora se apresentam como números. Com números eu não me aproximo, eu só tenho quantitativo. Parece que isso só se torna diferente quando as coisas se aproximam de nós. E isso é muito ruim, para não dizer uma desgraça. É Deus dizendo
nas leituras de hoje, que valoriza o ser humano, que chama pelo nome, como a primeira leitura de hoje, que traz para o meio o sentido maior da vida, que é o sopro do chamado de Deus. E nós, seres humanos, muitas vezes não valorizando esta ação de Deus, tratamos até os que são de casa como qualquer pessoa, ou melhor, como qualquer coisa e não como pessoa. Estou tratando da realidade pandêmica de hoje, mas tem muitas outras pandemias sociais que nós temos na família, na sociedade como um todo, onde eu vejo somente o meu jeito de ser e esqueço que o outro também é pessoa. Aí estão nesses grupos os que excluem os idosos das decisões familiares. Já está velho, não presta para mais nada. Aí estão nesse grupo aqueles que vivem em casa de forma transparente, como se diz, transparente não transparente, vive uma história, como já disse aqui muitas vezes, de uma máscara muito bonita. Deixa de ver a esposa como pessoa, o esposo como pessoa, o filho como pessoa, é como se fosse uma coisa, e deixa de valorizar o chamado de Deus, a vida, a pessoa, a dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, aquele que tem seu empreendimento vê o seu funcionário como uma coisa, não como pessoa, que tem sentimentos, que tem sofrimentos, que tem alegrias. Da mesma forma o padre, as autoridades, qualquer pessoa que deixa de ver o outro como pessoa, vai ver como número e como coisa, e não como aquilo que Deus quer. Este é o problema que está vislumbrado no mundo hoje, que não é só de hoje, mas que a gente está achando que é normal. É normal, por exemplo, que mais de 200 mil pessoas tenham morrido por essa pandemia, desde que não seja meu irmão, minha irmã, minha tia. É normal? Não é normal. Não é normal que no Brasil de hoje ainda tenha tanta indiferença social de tudo que Deus faz por nós, de um país gigantesco, de quantas coisas belas, de uma natureza exuberante. É normal que a gente desperdice tanto alimento lá dentro de casa mesmo. A gente deixa a comida se desgastar, perder-se, jogar-se no lixo, diante de tantos que estão famintos e de muitos que agora vão voltar a bater as portas das casas da gente para pedir ajuda. Porque infelizmente nós ainda somos um país desigual, de cristãos que não são cristãos, me perdoem dizer. Eu, muitas vezes, posso não ser cristão. Como é que eu posso achar normal, porque não me atingiu ainda, por exemplo, porque não foi o meu primo, minha prima, meu tio, sei lá o quê, que foi assassinado, vítima da violência? É normal, padre, porque escolheu esse caminho, mas quando é um dos nossos, não é por quê? Eu dizia aqui outros dias que a indiferença é uma desgraça. Eu olho para o outro, você não tem nada a ver comigo. Sabe o que acontece? Eu tiro da pessoa a identidade de pessoa, e tem muita gente que hoje coloca num animal a identidade de pessoa que ele não tem. Eu sei que às vezes a gente trata com carinho, eu trato com meu carinho o meu cachorrinho e tal, e brinco com ele, mas tem gente que trata como se fosse um filho mesmo. Eu às vezes até digo com ele de vez em quando, mas na brincadeira, é claro, eu digo isso, mas estou brincando, porque eu não sou seu pai. Mas tem gente que trata como se fosse alguém, tira da pessoa a identidade de pessoa e coloca num animal que não tem a identidade de pessoa. Não tem, eu não estou dizendo aqui que é para a gente maltratá-los, não é isso. Mas quando o ser humano perde o sentido da vida, coloca-se onde não se deve e retira-se de onde não se deveria retirar. Este é o problema. Eu não ajudo quem precisa. Para doar uma coisa para alguém é amarrado, mas para fazer gastos extraordinários, como agora eu vi uma certa cantora lá não sei aonde, esbanjando dólares, e muita gente no Brasil aplaude porque acha que é enquanto tem gente morrendo na Amazônia.
Alguém vai dizer, mas o dinheiro é dela, é claro. Mas aí quem tem consciência de vida e partilha não vai fazer isso, mesmo que tenha. Mesmo que não doe, mas não esbanje. Fazendo o quê? Fazendo afronta a quem está passando fome, a quem está, por exemplo, numa situação sem respirar, porque não tem condições. É Deus chamando a vida e a gente, por vezes, não valorizando esse grande dom. Samuel foi chamado 3 vezes, não sabia, não identificou a voz de Deus. Aí Eli vai dizer, olha, se chamar mais uma vez, diga assim, fala que teu servo te escuta. Olha que frase bonita, fala que teu servo te escuta. Quantas vezes a nossa oração não parte disso? A gente não diz, Senhor, estou aqui para te escutar. A gente diz assim, Senhor, escute o que eu tenho a te dizer. Não é assim as orações da gente? Senhor, escuta o que eu tenho a te dizer. E nunca ou quase nunca é, Senhor, estou aqui para te escutar. Por isso que às vezes a gente não identifica a Deus, porque a gente não quer escutá-lo, a gente quer que Ele nos escute. E diante de muitos barulhos da vida vai ser igual Samuel, não vai identificar Deus, porque Deus vem da forma que Ele quer. Quando olhamos para o Evangelho de hoje, dentro desta temática do chamado, a coisa mais bela que a gente percebe é a mudança da vida daqueles que estavam de uma forma e vão para outra forma, que deixam o que estavam seguindo e vão seguir a Cristo. E aí a grande pergunta, mestre, onde moras? Ele não diz onde mora, ele vai dizer, vinde e vede. Onde é que Deus mora? Mora em cada coração que escuta a sua palavra, assim como Samuel, assim como João, assim como Cristo. Deus mora em cada coração que abre-se para o bem, que se esforça para viver os constantes sentimentos de fraternidade. Como é que está o coração de Deus diante de tudo que está acontecendo hoje? Por fim, a segunda leitura nos mostra o porquê que às vezes não escuta, como Samuel. Claro que depois ele escutou. E porquê que às vezes a gente tem dificuldade de entender esse chamado de Deus e abrir o coração para ser sua morada. Porque nós não nos afastamos do que é matéria. É o que São Paulo diz hoje aos Coríntios. Corinto era uma comunidade difícil, uma comunidade de porto, gente de todo lugar, indo e vindo, de todas as culturas, indo e vindo, de todas as religiões, indo e vindo, de coisas desumanas, no contexto de imoralidade, para não dizer outras coisas. Então São Paulo vai dizer, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O corpo não é para a imoralidade, mas é para o Senhor. Porque, portanto, porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Fugir da imoralidade. É o conselho que São Paulo dá para quem quer ouvir Deus e quem quer guardar Deus em seu coração. Se a gente olhar bem, estamos divinizando os nossos corpos por fora, mas de forma muito prática, por dentro, estamos muitas vezes mortos, divinizando os templos dos homens. Vejam as coisas, as publicações. Normalmente a gente quer se expor e não vê o peso disso. Não vê, por exemplo, que a amostra daquilo pode ser muitas vezes mal feita por alguém que não tem um bom sentido de vida. Mas eu quero me expor porque eu estou com um corpo que o mundo de hoje apresenta. Então eu tenho que me mostrar para os outros. E por dentro, por que é que não mostra o bem? A fraternidade, aquilo que edifica. O corpo é casca, isso aqui a cada dia fica velho. Não tem quem diga o contrário. Eu posso puxar dali, que eu não sou disso. Eu posso pegar, mas todo mundo faz o caminho de volta para Deus. Esse é o caminho, ninguém vai ficar novo. Todos ficamos
nessa conjuntura de novo e velho, todo dia ficamos velhos. Mas ao invés de divinizar o coração, que é templo onde Deus quer morar, para ouvir Deus e fazer da nossa vida uma constante mudança, como Samuel, a gente diviniza a matéria, o corpo, o dinheiro, o poder, a perseguição, a ganância, muitas vezes. Aí quando você diviniza o corpo, não tem para onde correr, você vai ficando e você vai dizendo: quer que velho agora viver se eu estou velho? O sentido da vida não está na matéria, está na essência. Eu sou pessoa amada por Deus. Desejo, portanto, que esta semana nos ajude neste sentido, de buscarmos o sentido da vida da gente, do sentido do nosso exercício da vida, do sentido do que, para que nós estamos aqui. O que é que eu estou fazendo para melhorar este mundo? Quais são os dons que eu ofereço para que o mundo seja melhor? E sobretudo, pedir a Deus a graça de olhar as pessoas como pessoas, e não como coisas, nem como matéria, nem como instrumentos, nem como números, jamais.